Opa, vamos para exercício aqui do curso. Né? É. Essa tabelinha que já é conhecida, né? Ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente. Então, aqui estão os valores de seno e cosseno dos ângulos e a divisão de seno por cosseno da tangente. Nós não vamos usar tudo isso aqui, sim, mas eu sempre trago essa tabela e bem lembrar, né, que muita coisa aqui é usada num problema, num vestibular, num exercício, numa prova, no Enem, e não aparece, a tabela não vem. Pode vir alguma coisa do tipo, ó, usar a raiz aproximada de 2, raiz quadrada de 3 e assim por diante. Ou considerar seno de algo aproximadamente, cosseno, tangente. Mas a tabela não vem. A tabela até é fácil de você guardar. Se você lembrar aqui, né, dos ângulos 30, 45 e 60, você faz lá, olha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador, certo? Aí você monta a sua tabela, chega lá e rabisca. E também lembrar, você pode lembrar que o seno e o cosseno de dois ângulos complementares são iguais. Então, 30 mais 60 é 90. Ângulos complementares que é a soma dá 90. Então, 30 mais 60 é 90. Olha lá, o seno de 30 é igual ao cosseno do 60. Olha lá, cosseno de 30 é igual ao seno de 60. E aqui, 45 mais 45 é 90, ó, são iguais. Ó. Por isso, né, dois ângulos complementares, né, a soma dos dois ângulos tem que dar 90. Então, o seno e o cosseno são iguais. Tá? Dos dois ângulos, ou seja, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Aí, por diante. Ok? E aí vem esse desenho, essa figura aqui, que é uma meia-lua, parece lá um pouco lá com um círculo trigonométrico, circunferência trigonométrica, que muitos já viram. E sim, a gente vai falar de triângulos, a gente vai falar de um ângulo aqui maior do que 90 graus, né? A gente vai pensar nisso aqui. Vamos pensar num desenho. O que a gente tem para pensar no desenho? Deixa eu voltar aqui para um marca-texto para eu ler o problema com você. Uma empresa de vigilância irá instalar um sistema de segurança, né? É o tipo de problema texto que o Enem também gosta, em um condomínio fechado, que está aqui representado. Representado pelo polígono da figura a seguir. Então, isso aqui representa um condomínio fechado. A empresa pretende colocar uma torre de comunicação localizada no ponto A. Então, condomínio, no ponto A, uma torre, né, de comunicação, que seja equidistantes dos vértices do polígono indicado por P, Q, R, S e T. Tá certo? Ou seja, aqui do ponto A, onde vai ser colocada a torre, ela tem a mesma distância, a mesma medida para todos esses vértices, onde serão instalados os equipamentos de segurança. Sabe-se que o lado QR, ou melhor, RQ, vale 3.000 metros. Vale 3.000 metros. E as medidas dos outros lados são todas iguais. A distância do ponto A ao vértice do polígono. Ou seja, todas essas medidas são iguais, todas. Calcule a distância do ponto A, onde será instalada a torre, aos vértices do polígono. Ok? Está pedindo para a gente fazer isso. Não é um teste, é um exercício que é na Universidade Federal de Goiás. Então, vamos voltar aqui para uma cor e a gente trabalhar. Opa, é caneta, era. Volta lá para a tinta e vamos pegar aqui um azul. Aqui, ele está pedindo para a gente determinar, então, a medida x. Essa medida x vai ser a distância de qualquer ponto em relação a qualquer medida aqui, e também, né, são todas essas medidas. Então, se eu ligar o ponto A aos vértices, que tem medidas todas iguais, só coloquei aqui porque o x aqui a gente vai precisar só, né, trabalhar aqui. Mas aqui é x, 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 porque ele fala que todos os pontos têm a mesma distância de A ao vértice. Tem a mesma distância. Então, formam aqui triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? Tem
os lados têm as mesmas medidas e os ângulos são todos de 60 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, eu já sei que aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60, já coloquei aqui, ó, em branco eu coloquei. Então, cada medida dessa aqui é 60, como é a medida dos outros. Mas, por que você colocou alfa aqui? Colocou esse arco, que é o alfa, para você fazer o quê? Olha, não é triângulo retângulo, então a gente não pode aplicar trigonometria no triângulo retângulo, lá as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, qualquer uma delas, se fosse o caso. A gente vai ter que trabalhar aqui com a lei dos cossenos. Por que não é do seno? Lembra a lei dos senos? Eu preciso de um ângulo lado oposto, de ângulo lado oposto. Mas eu não tenho esse ângulo, não tenho este ângulo, apesar que dá para a gente calcular. A gente não vai fazer isso. Tá certo? A gente vai aplicar aqui a lei dos cossenos do jeito que está aqui. Ou seja, esse ângulo, lado oposto. E os dois lados que compõem o ângulo, que formam o ângulo alfa. Então, nós vamos trabalhar no triângulo AQR ou ARQ. Perfeito? Era porque não trabalhar nesses aqui? Olha, X aqui eu não conheço, X aqui eu não conheço, X não conheço. Apesar de ser igual, nem posso trabalhar aqui que vai dar problema. Aqui sim, porque eu já conheço esse lado. Perfeito? Então, a gente vai trabalhar nesse negócio aqui, né, nesse trabalho. Perfeito? Com essas medidas, com esses elementos, todos que estão aqui para a gente fazer, para a gente trabalhar. Então, vamos. Mas eu não conheço o X, também é o mesmo aqui. Eu não conheço esse ângulo. Conhece? A gente já vai conhecer esse ângulo, porque eu preciso, quando eu vou trabalhar com lei dos cossenos, eu preciso de 4 dados, 4 elementos. Um deles eu não conheço. Como o ângulo alfa eu conheço. Quem é o alfa? Quem é o ângulo alfa? O ângulo alfa é o seguinte, se isso tudo aqui é 360, tudo isso aqui, a volta inteira é 360, se eu somar 60 mais 60 mais 60, dá 240, né? 4 vezes 60 é 240. Como é 360, então o alfa só pode ser o quê? 120 graus. Repetindo, 60 mais 60 mais 60 mais 60. 4 vezes 60 é 240. Tudo isso aqui é 360 graus, 360 graus. Portanto, o alfa só pode ser 120, porque 120 mais 240 daqui, 360. O alfa é 120. Mas e aí eu vou trabalhar com cosseno de 120. Não tem na tabela. Aí que entra esse negócio aqui que eu trouxe para você, ok? Eu preciso pensar nisso aqui, Lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Por isso que é só meia-lua que me interessa. Alguém já deve ter visto, primeiro quadrante, segundo, terceiro, isso aqui é trigonometria, quer dizer, é o ciclo trigonométrico desenhado lá no eixo XY, mas, por enquanto não vamos falar disso, tá? 120. Aí eu tenho aqui, de cosseno, como é lei dos cossenos, é cosseno. Eu tenho aqui raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, o de 45, raiz de 2 sobre 2, e meio, o cosseno de 60. E aqui é 120. Então, é o seguinte, macete. Né? Lei dos cossenos. O ângulo que a gente quer calcular, ou está sendo calculado, ou precisamos, é maior do que 90 graus. Então, o cosseno vai ser negativo. Tá certo? E aí, como é que eu sei? Olha, 60, o côngruo dele, que é maior do que 90 graus, é 120. O de 45 é 45 vezes 3, né? Vai somando. 45 mais 45 vai dar 90 mais 45, 135. O 30, você vai somando. 30 mais 30 mais 30 mais 30. O 60 mais 60, 120. É o primeiro que deu aqui. Tá certo? São paralelos esses lados aqui, a base, vamos lá, né? Ao diâmetro. Ok? Eu não tenho aqui, então significa que, e eu preciso, né? Porque eu quero determinar o x. Significa, vamos, opa, aqui.
Vamos fazer aqui. Significa o seguinte, que o cosseno de 120 graus não vai ser meio, porque meio é o côngruo dele 60. Quer dizer, é o 60. Então, vai ser menos meio. Menos meio. Cosseno de 120 é isso. Se fosse de 135, menos raiz de 2 sobre 2. E assim por diante. Então, não é de 30, 45, 60. O cosseno desses ângulos, qualquer outro aqui maior do que 90, nesse caso aqui, né? Para se pensar em triângulo, que tem que ser igual a 180 no máximo, né? Quer dizer, a soma da 180 tem que ser um valor aqui negativo, ou seja, um destes valores negativo. Tá certo? Ok? Agora, eu ainda posso pensar em mais coisa. Como é que eu penso ali que ali vai ser 180 menos alguma coisa? Lembrar que dois ângulos suplementares a soma dá 180. Então, ainda poderia pensar assim, ó, vamos pensar assim. Então, é cosseno de 120, por quê? Vamos pensar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, cosseno de 120, eu vou pensar como sendo menos o cosseno de 180 graus, né? Menos 60. Perfeito? O que vai dar aqui? Cosseno de 120 graus. Então, eu vou pensar no côngruo, né? Aqui vai dar 120, então vai dar cosseno de 120. O cosseno de 120 é o mesmo do que o cosseno de 60, só que trocado o sinal. Vou até melhorar isso aqui porque não ficou muito legal, não. Também não gostei, você não vai entender, né? Então, vamos melhorar esse negócio aqui, ó. Vamos dar uma melhorada aqui, porque não ficou legal ali, tá certo? Como é cosseno 120, eu vou pensar nisto aqui, ó. Vamos lá, deixa eu apagar mais coisa aqui, tá? Vou pensar melhor assim, ó. Como é cosseno de 120, então vai ser 180 menos 120, tá certo? Que vai ser aqui dentro, ó, menos o cosseno de quem? Essa diferença dá 60. E aí, 60, o cosseno é meio, então isso aqui fica menos meio. Por causa do menos aqui. Então, o cosseno de 60 é meio, vai ficar menos meio. Por isso, o cosseno de 120 é menos meio. Eu não preciso pensar, ficar trabalhando tudo isso. Gente, olha só. Direto e reto, papo reto. Está na lei dos cossenos e o ângulo deu maior do que 90 graus, é um dos côngruos a estes, aqui é positivo. Então, sendo maior do que 90, em se tratando de triângulo e se tratando do tratamento dado em lei dos cossenos, o cosseno vai ser negativo e você resolve direto. Não vai ficar pensando toda hora nisso aqui. Ok? Com isso, agora a gente vai tratar de determinar o valor de x, gente. Está na hora, não é isso? Então, vamos pensar aqui no triângulo, esse triângulo ARQ, que eu tenho o lado oposto ao ângulo, que eu sei quem é o ângulo, quanto vale isto, e quero saber esses lados, que são os lados que compõem o ângulo alfa aqui. E aí, como é que se dá o tratamento? É o lado oposto ao ângulo ao quadrado, portanto, 3.000 ao quadrado, não precisa colocar no parênteses, está positivo mesmo, igual x ao quadrado mais o x ao quadrado. Por quê? Porque é lado ao quadrado mais lado ao quadrado, aqueles lados que compõem, né, que formam ali o ângulo em questão. Menos 2 que multiplica o produto desses lados, duas vezes lado e lado que está aqui, ó, são os mesmos, vezes o cosseno do ângulo, que eu vou deixar aqui, que é o 120. Lembra? A gente, né? Cosseno de 120. Então, eu vou deixar, por enquanto, esse cara aqui, 3.000 ao quadrado, parado. Vamos ver o que, que vai dar aqui, porque não vou mexer ainda, tá certo? Vou deixar ele aqui. Então, vai ficar 3.000 ao quadrado. Vamos deixar ele, por enquanto, aqui, tá?
Aqui eu vou somar, vai dar 2x ao quadrado, perfeito? 1x quadrado mais 1x quadrado. Aqui eu vou ter também, ó, só que 2x ao quadrado, né? X vezes x, vezes o cosseno de 120 graus. Mas quem é o cosseno de 120 graus? Por isso que eu tive que achar isso primeiro. Vai ser o quê? Menos 1 sobre 2. Por isso que eu coloquei tudo aquilo ali para trabalhar, porque a gente ia precisar. Vou deixar por enquanto ainda 3.000 ao quadrado. Vamos ver o que vai dar aqui. Aqui eu tenho 2x ao quadrado e ali eu simplifico. Olha o que acontece ali, galera. Ó. Esse 2 simplifica com esse 2. Perfeito? Está multiplicando. E ainda, o que ficou de tudo aquilo ali? Esse menos com esse menos dá mais, vai ficar quem? X ao quadrado, concorda? Simplificou, menos com menos aqui é produto, e aí eu tenho 3.000 ao quadrado igual a quem está desse lado. 2x quadrado mais 1x quadrado é 3x ao quadrado. Você vai entender por que eu não mexi ali no 3.000 ao quadrado? Deixei por último. Olha aqui, olha o que acontece, galera. Presta atenção. Tá? Esse 3 passa dividindo. Ok, vamos tirar esse 3 daí, ele vai passar a dividir essa, né, esse... Vamos dizer aí, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer. Dá para fazer aqui, ó. Então, eu vou ter assim, ó. Eu quero x quadrado, concorda? Eu quero x quadrado. Esse 3 passa dividindo, então eu vou ter, tá? 3.000 ao quadrado dividido por 3. Por que era? Porque o 3 está multiplicando, o x quadrado eu vou isolar. E aí eu vou tirar a raiz quadrada de quem? De tudo isso. Nem mais ou menos tem. Por que mais ou menos não tem? Era porque trata-se de lado, medida absoluta. O que é que eu tenho aqui? 3.000 ao quadrado sobre 3. O que vai me dar aqui como resultado, por enquanto, olha só. Para esse 3.000, o que é que eu faço? Eu simplifico aqui, tá ao quadrado, sobra quem? Sobra 3.000. Mas aí, o que é que vai dar embaixo? Raiz quadrada de 3, porque não dá para tirar raiz quadrada de 3, lembra? Deu em cima. E eu não posso ficar com isso aqui, com esse radical. O que eu tenho que fazer? Racionalizar. Racionalizar, nesse caso, é multiplicar por uma fraçãozinha igualzinha ao denominador. Perfeito? Ficou um pouquinho apertado aqui, mas vai dar conta, você vai dar conta desse negócio aí. Então, isso vai ser, olha lá, 3.000 raiz de 3, ok? 3.000 raiz de 3, e embaixo vai dar 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Lembra disso? Racionalizar aqui e colocar uma fração multiplicando igualzinho o denominador. Na maioria das vezes, nesse caso, né, quase sempre. Ficou apertado aí. Então, eu vou dar um jeito de colocar a resposta aqui, ó. Portanto, a nossa resposta, eu vou deixar aqui em cima, a nossa resposta do exercício, finaliza o exercício, olha só. 3 divide por 3 aqui é 1 e aqui por 3 é 1. Então, o que é que sobrou ali como medida de x de todo qualquer lado ali diferente do 3.000? 1.000 raiz de 3, o quê? É dado em metros. Ficou um pouco justo aqui, mas, né, eu vou deixar ali, deixa eu melhorar, tirar isso aqui. Não dá para fazer esse negócio aqui num outro lugar que vai deixar mais completo? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer para cá, ó. O resultado disso, eu vou trazer aqui. Então, eu vou ter que x vai ser igual, ou seja, a medida de cada um daqueles lados vai ser de 1.000 raiz de 3 metros.
Está aqui o final do exercício. Está aqui o que estava sendo pedido. Mas, Zé, eu posso não colocar x, colocar somente esse valor? Sim, claro que pode colocar. Tá ok? Tá? Então, isso aqui foi feito racionalização, dá 3.000 por 3 é 1.000, não é isso? 1.000 raiz de 3. Esse é o resultado do exercício, né, que responda ao que está sendo solicitado, que é cada uma dessas medidas aqui, ó. São todas iguais, inclusive TS, SR, só não é igual isso aqui. Perfeito? Isso não. Certo? Como a gente obteve aqui o alfa, né, que é a soma dá 360 graus, então o alfa é o que falta para 360, já que aqui é 240, ó, 60 vezes 4. E aí o cosseno de 120 é o côngruo de 60, maior do que 90 graus, o cosseno é negativo. Maior do que 90 e menor do que 180, claro. E aí vai ficar negativo esses caras, cosseno desses caras. Como é lei dos cossenos, então, ali vai dar negativo. Toda vez que esse ângulo aqui for maior do que 90, o cosseno vai dar um desses resultados, só que negativo. E a gente precisou. E não levei ao quadrado, porque 3.000 ao quadrado, você quer ficar fazendo isso, ó, aqui deu para resolver legal, né? Continuando o processo. Tá ok? Então, sucesso, aquele abraço.